Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida foi por Platão em suas obras Timeu ou a Natureza e Crítias ou a Atlântida. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 a.C. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano, em um único dia e noite de infortúnio. Estudiosos disputam se como a história ou conto de Platão foi inspirada por antigas tradições. Alguns investigadores argumentam que Platão criou a história mediante memórias de eventos antigos como a erupção de Tera ou a Guerra de Troia. A teoria que a Atlântida era um verdadeiro local histórico e não apenas uma lenda inventada por Platão só veio à tona no século XIX, em seu livro de 1882, Atlântida, o mundo antediluviano. O escritor Ignatius Donnelly afirmou que as conquistas do mundo antigo, como a metalurgia, a linguagem e a agricultura, provavelmente foram passadas por civilizações passadas e avançadas, já que os antigos não eram sofisticados o suficiente para desenvolver essas técnicas por conta própria. Supondo que o Oceano Atlântico estava a apenas algumas dezenas de metros de profundidade, Donnelly descreveu um continente inundado por águas moventes do oceano que afundou exatamente no local dito por Platão, no Oceano Atlântico, fora das colunas de Hércules, as duas rochas que marcam a entrada do Estreito de Gibraltar. Muito tempo depois da oceanografia moderna e um grande entendimento das placas tectônicas terem colocado buracos em sua tese, algumas pessoas ainda acreditam na teoria de Donnelly, principalmente devido à sua adesão à ideia de Platão que a Atlântica está no meio do Atlântico. Outra teoria é que a Atlântida foi engolida pelo Triângulo das Bermudas. Inspirados por Donnelly, muitos escritores sucessivos expandiram suas teorias e adicionaram suas próprias especulações sobre onde a Atlântida poderia estar. Um desses escritores era Charles Berlitz, neto do fundador da famosa escola de idiomas e autor de vários livros sobre fenômenos paranormais. Nos anos 70, Berlitz afirmou que a Atlântida era um verdadeiro continente localizado perto das Bahamas e que teria sido vítima do famoso Triângulo das Bermudas, uma área do Atlântico onde vários navios desaparecem misteriosamente. Defensores dessa teoria apontam para a descoberta do que parecem ser muralhas feitas por homens e ruas encontradas perto de Bimini, embora cientistas tenham analisado essas estruturas e concluído que elas eram formações rochosas naturais. Atlântida era a Antártida. Outra teoria, a que a Atlântida era na verdade uma versão muito mais temperada do que agora é a Antártida, é baseada no trabalho de Charles Hapgood, cujo livro de 1958, A Crosta Movediça da Terra, continha um prefácio escrito por Albert Einstein. Segundo Hapgood, há 12.000 anos, a crosta da Terra se moveu, deslocando o continente que se tornou a Antártida muito mais para o norte do que é hoje. Esse continente mais temperado era o lar de uma civilização avançada, mas a mudança repentina para sua atual localização gélida condenou seus habitantes. Os Atlantes e sua cidade magnífica foi enterrada debaixo de camadas de gelo. A teoria de Hapgood veio à tona antes de o mundo científico ter total entendimento das placas tectônicas, o que tirou grande parte da importância de sua teoria da crosta movediça. A quarta teoria é que a história de Atlântida foi uma releitura mítica do dilúvio do Mar Negro. Essa teoria pressupõe que a Atlântida era fictícia, mas a versão de seu desaparecimento foi inspirada por um evento histórico verídico, o rompimento do Bósforo pelo Mar Mediterrâneo e a consequente inundação do Mar Negro por volta de 5.600 anos antes de Cristo. Na época, o Mar Negro era um lago de água doce com a metade de seu tamanho atual. O dilúvio inundou civilizações conhecidas por se desenvolverem ao longo do seu litoral em um curto período de tempo, talvez menos de um ano. Conforme habitantes da região se dispersaram, eles espalharam contos sobre o dilúvio e podem ter contribuído, milhares de anos depois, para o relato de Platão sobre a Atlântida. A Atlântida é a história da civilização minoica que surgiu nas ilhas gregas por volta de 2500 e 1600 a.C. Uma das teorias mais recentes sobre a Atlântida diz respeito à civilização que surgiu nas ilhas gregas de Creta e Tira, a atual Santorini, há mais de 4.000 anos. Os minoicos nomeados por causa dos lendários rei Minos.
Considerada a primeira grande civilização da Europa, os minoicos construíram palácios esplêndidos, estradas pavimentadas e foram os primeiros europeus a utilizar a linguagem escrita, linear A. Todavia, no auge do seu poder, os minoicos desapareceram repentinamente da história, um grande mistério que tem alimentado a crença de uma ligação entre essa grande e condenada civilização, a Atlântida de Platão. Historiadores acreditam que por volta de 1600 a.C., um enorme terremoto sacudiu a ilha vulcânica de Tira, provocando uma erupção que expeliu 10 milhões de toneladas de pedras, cinza e gás na atmosfera. De tsunamis que se seguiram à erupção foram grandes o suficiente para acabar com cidades minoicas em toda a região, uma devastação que pode ter deixado os minoicos vulneráveis a invasores do território grego. A última teoria é que a Atlântida não existiu, Platão a inventou. A maioria dos historiadores e cientistas, ao longo da história, chegaram à conclusão que o relato de Platão sobre o reino perdido de Atlântida foi fictício. Segundo esse argumento, o filósofo grego inventou a Atlântida como sua visão de uma civilização ideal e queria que a história de seu desaparecimento fosse um conto de advertência dos deuses, punindo a arrogância humana. Não existem registros de Atlântida fora dos diálogos de Platão, incluindo os vários outros textos que sobreviveram da Grécia Antiga. Além disso, e apesar de avanços modernos da oceanografia e do mapeamento do fundo do oceano, nenhum traço da civilização submersa jamais foi encontrado. E aí, no que você prefere acreditar?